Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber aqui, na TV Máquina Brasil, o engenheiro Marcos Santamaria, que é engenheiro das indústrias TOSI. Ele vai até dar o nome correto da ocupação. Primeiro, Marcos, obrigado por atender o pedido da entrevista. Obrigado, Joaquim. O prazer é meu de estar participando aí dos eventos da Máquina, que são muito bons aí para divulgar conhecimento para toda a comunidade aí de refrigeração e ar-condicionado. Maravilha. Me explica direito como é que é a tua função aí na TOSI? Eu trabalho aqui na TOSI principalmente como engenheiro de aplicação, dando assessoria aí para as vendas, para a parte comercial, de como aplicar melhor os produtos aí que nós fabricamos, e também no desenvolvimento de novos produtos, que daí seria a parte de engenharia de produto. Então, eu trabalho nessas duas vertentes. Maravilha. Bom, o Marcos Santamaria, para quem não conhece, tem mais de 30 anos de experiência no desenvolvimento de projetos, instalações e manutenção de sistemas de ar-condicionado, vários deles dedicados a sistemas de missão crítica. Graduado em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá de São Caetano do Sul, participou de diversos cursos nacionais e internacionais nas áreas de manutenção de ar-condicionado, qualidade do ar interior, climatização de data centers, eficiência energética, certificação LED e etc. Aliás, ele trabalhou no projeto de ar-condicionado do data center do Banco Santander em Campinas, tem o certificado Tier 4 pela Uptime Instituto, ou pelo Uptime Instituto, em diversos serviços de assessment e comissionamento de sistemas de ar-condicionado em data center. Se eu fosse contar o currículo dele todo aqui, a gente ia ficar o programa todo e ainda não acabava. Mas a gente tem algumas questões para discutir com o Marcos que são importantíssimas para o setor. Queria saber o seguinte, Marcos, por que, além da temperatura, a manutenção da umidade relativa é importante para a qualidade do ar interno, especialmente em ambientes assistenciais à saúde? Bom, Joaquim, é o seguinte, a umidade relativa ela tem um efeito significativo no controle de infecção por aerossóis. Com a umidade relativa em 50%, a taxa de mortalidade de diversos vírus e bactérias é bastante alta. O vírus da influenza, por exemplo, ela perde muito da virulência quando a umidade está controlada. E a taxa de mortalidade desses organismos diminui tanto acima quanto abaixo desse valor. A alta umidade pode contribuir, por exemplo, para o crescimento de organismos patogênicos ou alergênicos. Então, quando você mantém uma umidade relativa em 50%, ela pode ser letal, por exemplo, para a bactéria do pneumococcus. E efeitos semelhantes podem ser observados em outros micro-organismos que causam sérios problemas de saúde. Consequentemente, a umidade relativa em espaços habitáveis deve ser mantida aí na faixa entre 30% e 60%. Legal. Olha, e por que a umidade relativa ela sai fora dos padrões desejados quando em operações em carga parcial? Olha, o calor ele pode ser dividido em dois tipos. Calor sensível, que é função da temperatura, e calor latente, que é em função da quantidade de vapor de água que é presente no ar. Então, em sistemas de ar-condicionado convencionais, o que acontece? Os dois tipos de calor são removidos de forma conjunta, mas como o controle de capacidade dos equipamentos se dá apenas pelo controle de temperatura, o controle do calor sensível é adequado, o controle da temperatura ele é adequado, mas o controle da umidade, que seria o calor latente, não. Pois quando o equipamento desliga ou reduz a sua capacidade porque ele já atingiu a temperatura desejada, e especialmente quando você está com pouca carga aí de calor sensível, como por exemplo à noite, a capacidade de remoção de calor, de umidade, que seria o calor latente, ela fica comprometida. E a tendência é termos problemas de aumento de umidade relativa nos ambientes nessas situações. Legal. Agora, Marcos, conta para a gente o seguinte, qual a melhor forma de a gente garantir que a umidade relativa se mantenha dentro dos padrões desejados em todas as condições operacionais e não só nas condições de pico de demanda?
Seguinte, quando a gente fala em instalações de ar-condicionado para conforto, não em processos industriais, que daí podem ter outras fontes de calor, as duas principais fontes de calor latente, que são fontes de umidade, são as próprias pessoas, porque conforme a gente respira, a gente exala aí vapor de água pela nossa respiração, e o ar externo de renovação, que também vem carregado de umidade, especialmente se estiver perto aí da orla marítima. E a vazão do ar externo de renovação, ela também é proporcional ao número de pessoas. Então, isso influencia muito na quantidade de umidade que vai ter o ambiente. Então, a melhor forma de combater o excesso de umidade é removendo da principal fonte de calor latente, que é o ar externo de renovação, porque ele também é função da quantidade de pessoas que vão estar ocupando esses ambientes. Então, o que a gente recomenda? Existe toda uma filosofia que é de desacoplamento de calor sensível e calor latente, ou seja, tratar de forma separada o calor sensível, que é a temperatura, do calor latente, que é a umidade. E a melhor forma de você fazer isso é com unidades de tratamento de ar externo exclusivas. Então, quando você trata o ar externo, faz não só a ventilação, que é aquilo que é feito, a filtragem e a ventilação, que é feito pelas caixas de ventilação para promover a renovação do ar dos ambientes, mas você passa por um equipamento que também promove a climatização desse ar, então o resfriamento e a desumidificação, você passa a ter um processo aí muito melhor de controle da umidade do que o sistema convencional, que faz isso tudo junto no mesmo equipamento que vai controlar a temperatura do ambiente. Legal. Agora, como funciona nesse processo de recuperação do calor para a serpentina de reaquecimento? Olha, em locais onde a temperatura externa é alta, então, por exemplo, você tem, mesmo no inverno, é difícil você cair a temperatura abaixo de 18 graus, seria Rio de Janeiro, Recife, todas as capitais ali do Nordeste, praticamente o ano inteiro a temperatura, mesmo no inverno, não cai muito. Então, você pode fazer equipamentos esses de tratamento de ar externo até sem precisar usar uma fonte de produção de água quente para essa serpentina de reaquecimento. Você pode usar um sistema de recuperação de calor que é denominado em inglês pela sigla Runaround Coil. Então, o que você faz? Você faz um equipamento com 3 serpentinas. A primeira serpentina recebe toda aquela carga do ar externo que está muito quente. Daí você passa pela segunda serpentina, que vai esfriar mais o ar, e a terceira serpentina ela vai receber a água que foi aquecida pela primeira serpentina. Então você não precisa aquecer uma água com outro processo de aquecimento. O próprio ar que aqueceu a água da primeira serpentina vai esquentar essa água, e essa água volta para a terceira serpentina para fazer o reaquecimento. E por que você precisa fazer esse reaquecimento? Quando você passa o ar com vapor de água úmido por uma serpentina fria, esse vapor de água vai encontrar o ponto de orvalho e ele vai condensar, e é essa água que vai embora pelo dreno do ar-condicionado. Só que daí você quebrou a umidade absoluta, você removeu o vapor de água que estava contido nesse ar. Mas o ar, como ele está numa baixa temperatura, ele atingiu o ponto de saturação, então a umidade relativa está alta. Então, quando você reaquece um ar que você previamente tirou a umidade, daí é que você realmente completa o ciclo de desumidificação, porque você quebra a umidade relativa. Eu costumo brincar muito em treinamentos, que é falando o seguinte: você tem o ar-condicionado do seu carro e você está com o vidro embaçado. Qual é a melhor forma de desembaçar o vidro? Vamos dizer que você tem ar-condicionado, tem aquecimento, tenha tudo no seu carro. Qual é a melhor forma de desembaçar o vidro? É você ligar o ar-condicionado e o aquecimento ao mesmo tempo. Porque o ar-condicionado vai tirar o vapor de água contido no ar. E o reaquecimento vai quebrar a umidade relativa, vai fazer com que esse ar seja mais capaz de remover o vapor de água que está condensando aí no vidro frio. Então, essa é a forma de desumidificação mais consistente. E mais rápida também, né? Eu sei, agora eu percebi que eu estou fazendo certo intuitivamente, porque acontece, eu faço exatamente isso. Ligo o ar e ligo o aquecedor, que com a temperatura mais alta, ele rapidinho ele desembaça, né? Exatamente. É o princípio de desumidificação é sempre esse. Primeiro você esfria para remover o vapor de água e depois você esquenta para quebrar a umidade relativa. Maravilha.
Boa, pelo menos eu percebi que estou fazendo certo. Ô, Marcos Santamaria, eu ficaria aqui mais um tempão, mas o tempo de televisão é implacável. Tem algo que você queira acrescentar que eu não perguntei? Fique à vontade para falar. Aqui, sobre esse sistema, por exemplo, com os equipamentos duas de tratamento de ar externo, eu escrevi um artigo para a revista da Brava Mais Climatização em novembro de 2016, exatamente sobre esse processo, que é bastante interessante do ponto de vista aí de economia de energia. E completando aquela questão, que eu falei da desumidificação por esse processo, em locais onde a temperatura à noite ou no inverno não caia tanto. Daí vão me perguntar, bom, e quando você está trabalhando aí São Paulo, Curitiba, e que mesmo no inverno e à noite a temperatura cai, como é que você faz esse processo de reaquecimento? Daí uma forma econômica de fazer esse processo de reaquecimento é utilizando bombas de calor para produzir água quente, que elas têm uma eficiência muito grande, né, na produção, muito maior do que você utilizar resistências de aquecimento. E, nesse sentido, a TOSE está lançando esse ano um produto nessa linha que vai produzir água gelada e água quente simultaneamente. Então, vai aumentar ainda mais a eficiência das bombas de calor que nós já fabricamos há mais de 20 anos pela divisão Jellyfish. Que maravilha! Então, logo, logo, nós vamos ter que fazer uma outra entrevista de falar do lançamento aí desse produto da TOSE, né? Já fica preparado, porque eu vou te ligar para a gente fazer outra entrevista específica sobre ela. Ok, fico à disposição da TV News Máquina, é sempre um prazer aí tá procurando divulgar aí conhecimento e divulgar novidades no mercado aí para TVs Máquina. Maravilha. Obrigado pela entrevista e até a próxima. Obrigado você, Joaquim. Engenheiro Marcos Santamaria é engenheiro de aplicação e de produtos das indústrias TOSE. Falou com você.